Olá, seguidores da China to Brasil. Meu nome é Tian Bin, sou sócio fundador da IESH. A China to Brasil é um canal que a IESH criou para trazer mais informações sobre a China para o público aqui no Brasil que tem interesse em conhecer mais a China. E hoje vou falar sobre um assunto que é empresas chinesas no Brasil. Primeiramente vou me apresentar, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre empresas chinesas no mundo, relação entre o Brasil e a China, empresas chinesas no Brasil e algumas tendências, né, das empresas chinesas. No final, eu vou colocar meu contato. Quem tiver interesse em conhecer mais empresas chinesas ou fazer algumas parcerias, podem me procurar para a gente ver se tem alguma possibilidade de fazer parceria. Bom, meu nome é Tian Bin, como eu falei antes, né? Eu sou chinês, estou mais de 20 anos no Brasil, né? Cheguei no Brasil em 2001. Eu sou formado em contabilidade pela USP e pós-graduado pela FGV na administração empresarial. E eu atuo em negócio Brasil-China desde 2008. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre a IESH. A empresa foi fundada em 2012, né, e o nosso público é empresas chinesas no Brasil. Mas hoje a gente também atende as empresas brasileiras que estão ligadas de alguma forma com a China, né? Ou que querem fazer algum negócio com a China, ou que utilizam alguma ferramenta ou plataforma chinesa para fazer seu negócio. Por exemplo, a AliExpress, né, Alibaba.com, as empresas brasileiras que estão nessas plataformas também são nossos clientes. Hoje a gente possui mais de 100 clientes multinacionais de origem chinesa, entre elas a ByteDance, né, que é o dono da TikTok, Huawei, a Kuai, as empresas estatais como CREC, que é a China Railway, CRRC, GRI Ar-Condicionado, Oppo, etc. E a IESH atua em diversas áreas, como consultoria tributária, contabilidade, recursos humanos, e-commerce, vídeo curto e marketing digital. Vamos falar um pouquinho sobre empresas chinesas no mundo, porque aqui no Brasil acho que as pessoas conhecem poucas das empresas chinesas e não sabem como é que essas empresas chinesas se posicionam mundialmente. Então, só para ter uma ideia, né, no ranking publicado pelo Fortune, que é o ranking de 500 maiores empresas do mundo, em 2021, a China tem no total 143 empresas, sendo 135 empresas da China continental e Hong Kong e outra empresa da China Taiwan. Tá? E Estados Unidos tem 122 empresas, ou seja, a China tem mais empresas entre as 500 maiores empresas do mundo do que os Estados Unidos, né? Talvez muitos não saibam disso. E aqui na lista de 500 maiores empresas, eu peguei a lista, né, até 101 aqui, que é a China Energy Investment. Então, tudo que eu coloquei setinha aqui, né, são empresas que já estão atuando no Brasil ou que fazem negócio com o Brasil de alguma forma, tá? Então, a gente pode ver State Grid, China National Petroleum, Sinopec, China State Construction Engineering, né? Então, essas empresas já estão aqui no Brasil, ou suas controladas, suas subsidiárias, estão aqui no Brasil fazendo algum negócio aqui do nosso país. E a gente tem a Huawei, né, nessa lista, tem Bank of China, tem seguradora, né, e bancos, né, como Industrial Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, né? E a gente também tem a Alibaba Grupo, tem a Cyclic Moto, que é de automóveis, também temos a China Baowu Steel Group, né? Que era Baowu Steel, depois comprou a Wisco e virou China Baowu Steel Group. Então a gente vê que nessa lista temos muitas empresas gigantes que já estão no Brasil. E agora vou falar um pouquinho sobre os tipos de empresas chinesas, né? Essa divisão foi o que eu fiz, tá? Não é muito científica, mas assim serve para a gente ter uma ideia para conhecer melhor essas empresas. Então a gente tem as estatais, por exemplo, State Grid, CREC, bancos, né? Geralmente
grande maioria dos bancos que a China tem é banco estatal, né? Empresas de economia mista com mais participação de capital privado, por exemplo, XCMG, GRI, empresas privadas tradicionais, né? Por exemplo, Midea, TCL, empresas privadas de tecnologia, Alibaba, JD, ByteDance, Baidu, Tencent, Xiaomi, etc. E empresas estatais, né? Quais são as principais características? As estatais, né, geralmente eles têm forte presença governamental e ligadas à energia, infraestrutura, saneamento, mineração, que são setores estratégicos, né, para o governo chinês. Então, geralmente na China, essas empresas são controladas pelo governo, né? E mesmo entre as estatais, na China, existe diferença entre estatal do governo central, né, e estatal de governo local, né? Então, a gente tem algumas estatais que são controlados pelo governo central da China e temos algumas empresas que são controladas pelos governos provinciais, né, das províncias da China. Então, alguns exemplos aqui: State Grid, né, China Railways, Sinopec, são empresas estatais, né? Alguns talvez não conheçam a State Grid, mas a State Grid foi a empresa que adquiriu o controle da CPFL aqui no Brasil. Então, assim, a CPFL é uma empresa brasileira, só que é controlada pela State Grid, que é um grupo chinês. E empresas de economia mista com mais capital privado, né, as principais características, né? Então, essas empresas têm presença governamental, mas muito menos do que aquelas lá que nós falamos, que são estatais puras, né? E geralmente essas empresas são ligadas à indústria de transformação, né? Alguns exemplos: XCMG, que é o fabricante de máquinas pesadas, e a GRI ar-condicionado, né, que é o fabricante de ar-condicionado, de eletrodoméstico. E aí nós temos as empresas privadas tradicionais, que geralmente são as empresas na indústria de transformação, né? Eles têm um crescimento relativamente mais lento, comparando com as empresas privadas de tecnologia, né, relativamente mais lento, mas geralmente mais estável, né? Essas empresas, por serem assim setores mais industriais, tradicionais, eles são menos internacionalizados do que as privadas de tecnologia, né? Isso, assim, é apenas uma comparação entre os dois tipos de empresas. E nós temos alguns exemplos aqui. Temos a Midea, né, que é fabricante de eletrodoméstico. Aqui no Brasil a gente pode ver produtos da Midea, da Agri, né, no supermercado. Tem bastante market share aqui no Brasil. TCL também, né, TV da TCL também tem uma participação relevante aqui no Brasil. E Lenovo, né, talvez alguns não saibam, Lenovo é uma marca chinesa que, na verdade, comprou a parte de laptop, né, de notebook da IBM, e que também comprou a Motorola, a parte de celulares, né? Então, tudo que a gente está comprando aqui de Motorola, na verdade, é uma empresa que pertence ao grupo Lenovo. A gente tem essas privadas de tecnologia que talvez muitos saibam mais, né, do que as empresas tradicionais. Então, geralmente, essas empresas são ligadas à internet ou à tecnologia, né? Eles costumam ter um crescimento muito rápido, mas às vezes talvez não tão estável como as empresas tradicionais. Eles são bem mais internacionalizados e temos alguns exemplos aqui, por exemplo, Alibaba, ByteDance, que é dono da TikTok, Kuaishou, que é dono da Kuai, Tencent, que é uma das maiores empresas no setor de game, né? DJI, que é a empresa de drone, que hoje é a empresa que tem maior participação, maior market share no drone uso comercial, tá? E vamos falar sobre a relação entre o Brasil e a China. Isso talvez muitos já sabem, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, e hoje a China é o maior gerador de superávit no Brasil, né? Então, o Brasil não apenas exporta e importa da China, mas o Brasil exporta muito mais do que importa da China, né? Isso é favorável ao Brasil. E nos últimos 10 anos, a China foi um dos maiores investidores no Brasil, né? No ano passado, a China foi o maior investidor no Brasil, e o Brasil foi o maior destino de investimento chinês no ano passado, tá?
E as duas economias são bem complementares. Então, a China compra muito do Brasil, né? Matéria-prima, commodity, soja, minério de ferro, minérios, né? Carne, né? E o Brasil compra bastante da China produtos industrializados. E por outro lado, assim, tem uma forte concorrência no mercado sudeste da Ásia. O que acontece? Quando as empresas chinesas saem da China e vai para outros países do mundo, elas costumam ir primeiramente para o sudeste da Ásia, onde tem mais descendente chinês, né, tem mais imigrante chinês. A cultura, né, desses países são bem mais próximos. Então, por exemplo, Indonésia tem muitos chineses, tem muita gente que fala chinês. Na Malásia, a mesma coisa, né? A Tailândia e Vietnã, as pessoas não falam chinês, mas culturalmente são muito próximos à cultura chinesa, né? Então, nesses países, as empresas chinesas não costumam ter muita dificuldade por terem culturas bem próximas, né? Tem histórias bem próximas, só que isso faz com que, né, a concorrência nesses mercados fique muito forte. Então, todas as empresas que saem da China, o primeiro ponto é o Sudeste da Ásia, né? Então, assim, a concorrência está muito acirrada. Isso ajuda um pouco o Brasil, né? Porque como o Brasil não tem uma presença tão forte de empresas chinesas, né? Então isso meio que abre mais oportunidade para as empresas chinesas que ainda pensam em expandir seu negócio fora da China. E também, né, a dificuldade que a China tem nos Estados Unidos e nos países da União Europeia também favorece, né, a relação entre o Brasil e a China, né, porque as empresas chinesas enfrentam muita dificuldade nos Estados Unidos e na União Europeia, por questões políticas, né, geopolíticas, ideológicas, né, enquanto no Brasil, né, mesmo com o governo do Bolsonaro, né, o Brasil e a China mantêm uma relação diplomática relativamente estável, né, e a relação comercial entre o Brasil e a China foi estável mesmo durante a pandemia. Então, isso é um fator bem favorável que atrai mais investimentos chineses para o Brasil. E outro ponto é a relativa estabilidade econômica do Brasil. Então, comparando com outros países da América Latina, comparando com os países africanos, né, a economia do Brasil está bem mais estável, né? Então, assim, fora da China, né, a China não tem, as empresas chinesas não têm muito mercado e elas têm mais facilidade. Sudeste da Ásia, Índia, né, tem muita concorrência, Índia também tem uma questão política, Estados Unidos, Europa também tem a questão de dificuldade política, dificuldade ideológica, e África, a economia não é tão estável, os demais países da América Latina também não são tão estáveis como o Brasil, a Austrália também, mesma coisa, né, a China está tendo algumas dificuldades com relação à Austrália, né, principalmente politicamente falando, e a guerra entre Rússia e Ucrânia faz com que a China busque mais mercados, porque a Rússia era um mercado grande para a China, para as empresas chinesas, só que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fragilizou bastante a economia russa, né? Então fez com que as empresas chinesas não tenham tanto mercado, né? Não conseguem manter sua presença na Rússia por causa dessa fragilidade causada pela guerra. E aí vamos falar sobre empresas chinesas no Brasil. Então nós temos as estatais, né? Estou citando alguns exemplos. State Grid, a gente tem a China Railway Engineering, tem CRRC, que é a empresa que fabrica vagão de trem, né? O CPTM, que liga o aeroporto de Guarulhos e a estação de Luz, por exemplo, utiliza vagão da CRC, né? Baosteel, que é uma empresa siderúrgica, e CBC, que é o Industrial Commercial Bank of China, Banco da China, o UnionPay, que é a empresa de pagamento, estatais com participação de capital privado, né? Temos a GRI, tem XCMG, tem Chery, né? Chery, que é de montadora, tem a Nukitech, que é a fábrica de equipamentos de segurança, né?
Temos as privadas tradicionais, né, TCL, Midea, TP-Link, que a TP-Link é de roteador, né? Empresa privada de tecnologia, a gente tem Alibaba, então dentro da Alibaba a gente tem AliExpress, tem Alibaba.com, tem Cainiao, tem Ant Finance, que chama Alipay, né? JD, que é a maior concorrente da Alibaba lá na China, também é uma empresa que atua no e-commerce. Tem a ByteDance, que é dono da TikTok, tem a Kuaishou, que é dono da Kuai, Tencent, TT, que é dona da 99 Taxi. E, por fim, vamos falar de algumas tendências, né? Com o cenário atual, né? A gente prevê que vai ter mais investimento chinês no Brasil nas áreas de infraestrutura e energia. E teremos mais empresas de tecnologia no Brasil, principalmente no e-commerce. Porque a Shein, por exemplo, a Alibaba já estão vindo para o Brasil, já estão aqui presentes. Empresas ligadas a e-commerce, empresas de logística também estão vindo para o Brasil. Então, é uma área que está atraindo bastante empresas chinesas. A remuneração paga pelas empresas chinesas tende a crescer, né? Isso, a economia chinesa cresceu bastante nos últimos 30, 40 anos. E no ano 2021, se não me engano, o PIB per capita da China já ultrapassou o PIB per capita do Brasil. Então, lá na China, a remuneração das pessoas tem aumentado bastante. Então, a tendência é que as empresas chinesas estão começando a pagar mais os seus funcionários aqui no Brasil, tá? Antigamente o pessoal reclamava, né? As empresas chinesas pagam muito mal. Isso porque no passado, né, na China, as pessoas ganhavam menos, mas com o crescimento econômico da China, as empresas começam a remunerar melhor os seus funcionários e também aqui, né, a consequência disso é que os funcionários daqui do Brasil também receberão mais remuneração, né, graças ao crescimento dessas empresas lá na China. E a venda de empresas chinesas, né, mais investimentos chineses, vai demandar mais profissionais que conhecem cultura chinesa, né? Para falar chinês, com certeza vai ser um grande diferencial, né? Mas se você não conseguir falar chinês, não é tão problemático porque muitos expatriados falam inglês, né? Mas é muito importante que as pessoas conheçam a cultura chinesa, conheçam a cultura corporativa de empresas chinesas. Isso vai ajudar bastante na comunicação com os expatriados, né? Na comunicação com a matriz, porque isso já é uma questão que não é tão difícil, né? A cultura chinesa, conhecer a cultura chinesa não é uma questão tão difícil, né? É muito mais fácil do que falar mandarim. Então, conhecendo a cultura chinesa, sabendo como lidar com os chineses, principalmente no mundo corporativo, isso vai ajudar bastante em termos de buscar, né, empregos nas empresas chinesas. E também vai demandar mais profissionais que falam inglês, né? Então, lá na China, está crescendo cada vez mais pessoas que falam inglês. Então, hoje, muitos expatriados já conseguem falar, talvez não tão fluentemente, mas conseguem falar inglês. Então, quem fala inglês já consegue comunicar com os expatriados, né, os funcionários chineses aqui. Então já ajuda bastante. É isso, né? Obrigado por seu tempo. Espero que consiga ajudar a esclarecer, né, sobre as empresas chinesas, porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento, né, sobre empresas chinesas, quantas empresas chinesas estão no Brasil, né, como é que as empresas chinesas estão mundialmente. Então, acho que essa apresentação serve para ter uma ideia. Claro, pelo tempo, né, não dá para explicar falar sobre todas as empresas, todos os detalhes, mas eu acho que pelo menos para esclarecer, né, aquela questão de empresa chinesa paga mal, isso aí já mudou bastante, né? E trabalho escravo, isso também, sim, pode perguntar, se vocês tiverem amigos que trabalham nas empresas chinesas, né, podem perguntar para eles se tem algum tipo de trabalho escravo, né? Dificilmente eles vão falar que tem, né? Porque hoje isso, assim, o pessoal lá na China pode ser que eles trabalhem bastante, mas não é trabalho escravo, tá? É que a pessoa realmente sofre bastante pressão, então se esforça, né, para trabalhar a cultura da empresa assim, às vezes. Então, não realmente, né, principalmente nas empresas privadas de tecnologia, as pessoas trabalham bastante,
né? Mas nada de trabalho escravo. E essas pessoas geralmente são muito bem remuneradas por essas empresas de tecnologia. Então é isso. Obrigado. Até mais.